Olá, pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou produzir alguns materiais acerca de pregão eletrônico para complementar o conteúdo dos nossos cursos presenciais, ok? Nesse primeiro áudio, eu vou falar sobre a fase preparatória do pregão, lembrando sempre que a fase preparatória de qualquer contratação é muito parecida, porque a partir da fase preparatória nós temos então que constituir uma equipe de planejamento. Se eu não tenho ainda uma equipe de planejamento com membros de diversas especialidades, né? Pessoas que entendam de licitações, que entendam de pregão, que entendam enfim, que entendam da rotina de trabalho de cada um, né? De cada órgão, do seu fluxo de trabalho. Aliás, a gente já viu que antes de qualquer coisa a gente precisa construir os fluxos de trabalho, tá? Para que essa equipe multidisciplinar do PAC, Planejamento Anual das Contratações, possa exercer as suas funções, possa iniciar a fase de preparação, a fase interna de todo o procedimento de contratação pública. A gente já viu também que quando eu não tenho ainda um plano anual de contratação, eu preciso iniciar de alguma forma, que seja a partir da contratação que você estiver trabalhando naquele momento. Então, a equipe seja constituída, tá? Que nessa equipe haja o auxílio também para essa equipe de membros que não a compõem. Então, todas as vezes que você precisar tratar de um objeto especializado, você precisa ter o especialista naquele assunto. Se é um objeto que vem lá da educação, você precisa conversar com o pessoal da educação. Se é uma demanda da saúde, você precisa conversar com o pessoal da saúde, tá? Para, enfim, a partir dessa equipe nomeada, constituída, a gente iniciar os estudos técnicos preliminares e o mapeamento dos riscos, tá? Dizendo sempre que nós temos que consultar membros especialistas no objeto, verificar toda a legislação acerca daquele objeto, conversar com o pessoal que é daquela área, que iniciou aquela demanda, que é técnico naquele objeto. Se eu não tiver especialistas dentro do meu órgão nesse objeto, eu posso buscar fora. O que eu não posso é deixar de elaborar um estudo técnico bem elaborado, adequado. O meu planejamento precisa ser bom, porque quanto melhor o planejamento, maior a possibilidade daquela contratação dar certo, tá? Então, a gente viu nas nossas aulas presenciais a necessidade de se ater a uma correta constituição dessa equipe de planejamento que vai iniciar os estudos técnicos preliminares. Com base no mapeamento de risco, vai minimizar os impactos dos fatores internos e externos e vai auxiliar também o setor especializado na confecção do termo de referência, tá? Então, o próximo passo depois do planejamento é a construção do termo de referência, com base e subsídio nos estudos que foram realizados, no mapeamento de riscos que foi construído para aquele objeto. Então, se eu tenho uma análise positiva de viabilidade e eu tenho um mapeamento de risco, se o meu risco for médio ou grande, eu tenho nesse mapeamento já algumas ações que devem ser adotadas, que foram sugeridas a partir dos estudos técnicos preliminares, para execução desse objeto. Então, se eu tenho algum objeto que possa vir causar algum dano à administração no futuro, eu tenho que ter uma solução para esses pontos perigosos, né, de risco que a gente chama, para poder apresentar onde é que vai estar consolidado isso no meu mapeamento de risco, para que doravante a contratação siga sempre com um olhar de preocupação para esse risco, tentando minimizá-los, tentando solucionar esses problemas, se antecedendo a eles para poder evitar danos à administração. Nós sabemos
que o termo de referência culmina na verdadeira justificativa para a contratação. Tá? Então, o meu objetivo enquanto equipe de planejamento é elaborar de uma forma correta o termo de referência a partir da Instrução Normativa 5/2017, com base nas contratações ali da 866, eu vou me ater também a ela, né? Se eu tenho uma contratação ali de pregão eletrônico, eu vou me ater ao regramento da 10.024, né, do decreto 10.024, mas a minha fase preparatória precisa ser bem elaborada. Eu vou partir de onde? Se eu não tenho hoje uma equipe constituída, como é que eu vou fazer, professora? Da onde que eu vou partir? Eu não sei nem por onde começar. Ora, comece por verificar quais são os objetos que o seu órgão precisa contratar no exercício seguinte, quais as próximas contratações. Comece a pegar objeto por objeto, verificar o que é que você operacionalizou em valor, a forma como você fez isso naquele determinado objeto na contratação passada. Tá? Então, se atenha à sua própria contratação, porque é dela que você tem que partir. E a partir dela, você vai verificar o que funcionou bem, o que deu errado, o que poderia ser melhorado, certo? Faça um levantamento real das necessidades do órgão de contratar aquele objeto, porque de repente veio uma demanda que ela está maximizada, que ela não precisa ser naquele potencial para atender o objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, a necessidade de adquirir um determinado equipamento de informática, eu tenho que verificar se aquele equipamento é o ideal, se vai atender a minha demanda, se os meus sistemas já rodando vão ser capazes de rodar nesse equipamento, se esse equipamento realmente vai precisar dessa configuração para me atender, porque às vezes eu consigo com uma configuração menor, e aí eu não estou dizendo de uma tecnologia ruim, mas de uma configuração melhor, eu consigo atender ali aquele objeto com um dispêndio um pouco menor. Então eu vou, no meu estudo ali de viabilidade, eu vou definir isso para orientar o gestor naquela contratação. Então, com a minha viabilidade de repente negativa ou com uma sugestão de alteração, esse processo retornando para a autoridade competente, ela poderá decidir se então por uma alteração em relação ao que foi demandado para aquele objeto. Ou de repente ela até deixa de comprar, deixa de fazer uma compra desnecessária, uma compra que não vai atender ali a finalidade. E quando que eu concluí isso? Lá na viabilidade, tá? Então, se eu não tenho por onde começar, começo por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já fiz, porque, repito, todos os órgãos, para chegar a uma contratação, mesmo que de uma forma não padronizada, mesmo que de uma maneira desconexa, ele já realiza alguns dos elementos que compõem, que integram o estudo técnico preliminar. Ele já possui atos processuais que vão, então, culminar na elaboração do termo de referência. É que muitas vezes não estão materializados esses atos no processo, que a gente precisa começar a valorizar a materialização de todos os atos ali dentro do processo administrativo. Eu preciso partir daquilo que eu já tenho para construir algo novo e melhor, certo? Eu também posso me embasar em contratações similares na região, como é que a contratação se deu na minha região, certo? Se eu estou contratando, por exemplo, combustível, eu tenho ali só 1 ou 2 postos de combustível no meu município, o meu preço é bem maior do que o preço da capital, então vamos estudar esse objeto para verificar se eu tenho uma outra alternativa, se eu tenho uma maneira diferente para operacionalizar que culmine numa vantajosidade para a administração. Tá? A partir desses estudos, eu garanto que muitos de vocês vão descobrir que muitas contratações poderiam ter sido realizadas de uma forma diferente, poderiam ter culminado no melhor preço,
poderiam ter sido mais vantajosas para a administração. E é a partir desses estudos e de um banco de dados que eu construo doravante é que a gente vai conseguir chegar a essa conclusão. No objetivo, então, de minimizar riscos, expondo quais os riscos daquela contratação, para que, de repente, encargos desnecessários não recaiam sobre o órgão, tá? Então, eu preciso construir a partir do que eu tenho para me chegar numa modelagem atual e ideal para o meu órgão, partindo de fluxos de trabalho. Então eu preciso construir antes até mesmo de pensar em planejamento da minha licitação, o que eu já disse. Todos fazem de uma forma desconexa, talvez não padronizada, mas fazem. Eu preciso começar de onde? Eu preciso começar dos fluxos dos meus processos, porque a minha rotina de trabalho tem que estar solidificada num fluxo ideal para que o processo não fique naquele vai e vem, tá? Para que eu defina as competências dentro das equipes, quem vai ser então responsável pela elaboração do objeto, os documentos padronizados que eu vou ter para materializar essa solicitação ali e principalmente incluindo a justificativa inicial, tá? Quem vai ser responsável, quem vai integrar a comissão que vai estudar, que vai planejar essas contratações, o que eu vou fazer enquanto membro dessa equipe, em quem que eu posso buscar apoio, aonde que eu posso identificar o especialista daquele objeto, tá? Lembrando que a gente tem também que se ater à legislação acerca deles, estudar aprofundadamente aquele objeto para poder fazer a melhor contratação. Tá? Eu vou poder definir quem é que vai fazer na estrutura do meu órgão termo de referência, porque a gente tem visto muitos fiscais do contrato assinando o termo de referência, mas se o termo de referência está me dando ali o meu objeto, tá? Tudo acerca desse objeto e está me levando à construção do edital, que são as regras do jogo, como é que eu posso botar o fiscal que vai fiscalizar essas regras como membro ali dessas equipes? Então eu tenho que repensar, eu tenho que pensar a estrutura do meu órgão inicialmente, me estruturar melhor para que eu possa atender a letra da lei, para que eu possa construir as contratações públicas com base no planejamento. Então não é simplesmente falar em planejamento, falar em estudos técnicos preliminares, falar em mapeamento de riscos, se eu tenho uma estrutura organizacional não preparada para isso, se eu não tenho fluxos e rotina de trabalho construídas adequadamente, que possam vir a me atender de uma forma efetiva e eficaz. Tá? Então, é preciso que a gente mude a forma de visualizar esse tema para poder iniciar corretamente esses tão falados estudos técnicos preliminares que já existem, na União já é obrigatório, o tema foi muito bem abordado na Instrução 5/2019, tá? Agora, para o pregão eletrônico, que é a modalidade de prestação de contas de recursos recebidos através de transferências voluntárias da União, tá? Então, obrigatoriamente, você vai ter que se preparar para aplicar o decreto 10.024 na sua legislação aí no seu município. Você vai precisar regulamentar, você vai precisar definir sistemas, você vai precisar aprender a operacionalizar o pregão eletrônico, descobrir quais as suas exceções de aplicação, e tudo isso a gente vê no curso presencial. E aqui nessa aula bônus eu tô deixando para vocês apenas algumas situações que precisam ser mentalizadas, tá? Eu deixo inclusive no meu material vários mapas mentais. Eu sugiro que vocês peguem esses mapas mentais de quando em quando. Esse mapa mental que a gente está utilizando aqui nesse áudio é um mapa simples, didático, que você pode olhar para ele e já lembrar ali das coisas principais que a gente foi tratando nos cursos presenciais, ok? Deixo para vocês
vocês então essa aula e lembrando que o nosso próximo áudio ele vai tratar não só dando continuidade à fase preparatória do pregão, mas ele vai tratar da fase interna de uma maneira mais abordada, de uma maneira mais aprofundada, para a gente chegar depois na fase externa da licitação. Um abraço no coração de todos.